Senhoras e senhores, com permissão dos senhores e das senhoras, daremos início a esta merecida homenagem. Esta sessão especial em homenagem à Associação Catarinense de Engenheiros pela passagem dos seus 80 anos de fundação. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão especial e convidamos as excelentíssimas autoridades para compor a mesa dos trabalhos. Excelentíssimo senhor César Souza Júnior, digníssimo prefeito de Florianópolis. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, neste ato representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Engenheiro eletricista Celso Ternes Leal, presidente da Associação Catarinense dos Engenheiros. Convidamos a excelentíssima senhora, professora Roselane Neckel. Não, eu sempre pergunto para o meu pai por quê. Professor. Convidamos o senhor Raul Zucato, presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina. É o nono. Senhor José Carlos Ferreira Hauen, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa Catarina. Convidamos o senhor engenheiro Carlos Bastos Abrão, diretor vice-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Convidamos o senhor Jorge Dotti César, diretor da Ciagro, representando o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Santa Catarina. Convidamos o tenente-coronel Clério César Cordini, representando neste ato o general Ricardo Fernando Nunes, comandante da 14ª Brigada. Excelentíssimas autoridades, senhoras, senhores, cumprimentamos também os jovens, poucos, mas estão presentes. A continuidade da profissão deve sofrer, não pode sofrer, né, tem que ter continuidade. Por isso, nós agradecemos a juventude que está aqui presente, que nós estamos aqui já para aconselhá-los. Por isso, agradecemos a presença da nossa juventude. A sessão em homenagem à Associação Catarinense de Engenheiros, pela passagem dos seus 80 anos de fundação, foi convocada por proposição da mesa, atendendo o requerimento deste deputado, e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Nós convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte. Ó pátria mãe, ó salve, salve, Brasil no sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, cávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à culpa. Entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Queremos também registrar a presença da senhora Maria Elza Muniz, vice-presidente da Associação Catarinense de Engenheiros, da Fernanda Vagnoni, vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ronaldo de Lima, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, James Giacomazzi, diretor de distribuição, representando neste ato o diretor-presidente da Celesc, Dr. Cleverson Sivers, o senhor Ademir Armon, nosso grande e sempre presente presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Gelásio Gomes, presidente do CREA, o senhor José Wilson Alexandre, vice-presidente do CRED-CREA e diretor da ACE, o senhor engenheiro Laércio Domingos Tabalipa, diretor financeiro da Caixa de Assistentes dos Profissionais do CREA Mútua de Santa Catarina,
o senhor Thomas Lindoro Mugen. Ele já esteve nos visitando no gabinete. Engenheiro, presidente da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Rio Tubarão. Teles Vieira, presidente da Associação Joinvilense de Engenharia Civil. Raimundo Robert, vice-presidente do Centro de Engenharia e Arquitetura de Joinville. Reginaldo Rocha Filho, presidente da Associação de Engenheiros Florestais do Sul de Santa Catarina. Ivan Francisco Baltazar, diretor regional do CREA do Extremo Sul, Araranguá. Eduardo Sesconeto de Souza, diretor comercial da Celesc. Otávio Ferreira, representando a Inove Consultoria. Engenheiro Honorato Tomelin, presidente da Associação Praia Brava. Jornalista Manuel Timóteo de Oliveira, diretor de promoções e eventos da Associação Catarinense de Imprensa. Fernando Braga, representando neste ato o deputado federal Dinho Beis. Marco Aurélio Garcia, representando neste ato, excelentíssimo deputado estadual Silvio Drevec. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós presidimos essa sessão, que nasceu de uma conversa quando, da homenagem dos 88 anos da nossa querida Hercílio Luz. E sempre que eu falo na Hercílio Luz, eu me preocupo muito, deputado Tomelin, ou engenheiro Tomelin. Ninguém está livre, hein, Gomini? E me dá até um calafrio quando falo na Hercílio Luz. Mas vamos acreditar que um dia os engenheiros possam nos dar uma solução definitiva. Espero que não seja para sucumbir. Não sou nem pessimista, mas sou muito realista. E por muitas vezes, prefeito, eu fiz alguns comentários. Muitos não gostam de escutar, mas eu tenho que ser realista como eu sempre fui. Eu tenho medo, mas continuo rezando para que dê certo, prefeito. Continuo rezando para que nós possamos vê-la novamente, né, sana, como quando ela nasceu, né, que eu fiz até um pequeno comentário naquela ocasião. Mas essa homenagem que a Assembleia Legislativa presta aos senhores membros, os que passaram, os que estão e os por vir, que mantém essa associação de pé por 80 anos, esperamos que ela dobre ou triplique, né, as homenagens daqueles que virão e manterão essa associação tão importante, sempre viva. Eu comentava com Tomelin há poucos dias, e quero aqui agradecer. Eu tenho certeza que a associação colaborou bastante. Quando lá eu fiz um apelo, e aqui eu vejo o engenheiro João José, lá eu fiz um apelo para que a associação nos ajudasse a convencer um pequeno time que estava dificultando o início das obras do famoso Morro dos Cavalos. Felizmente, João José, estamos vendo as obras acontecerem. Já passei 3 vezes para ver, já falei com os índios, e os índios até me cumprimentaram, bem pelo contrário do que outros me condenaram. Mas por isso eu agradeço, Celso, a participação de você. Tenho certeza que
foi importante para sensibilizar, né, aqueles que tinham a responsabilidade de concordar para que o IBAMA entregasse a ordem definitiva do licenciamento para o início daquela obra tão importante, e que tenho certeza os senhores, que entendem muito mais do que eu em engenharia, será a solução, eu não digo perfeita, mas pelo menos vai minimizar tudo aquilo que aconteceu, os acidentes, as mortes que aconteceram naquele trecho, depois de termos a quarta pista servindo o tráfego do Brasil todo, da Argentina e do Uruguai, que passam por essa rodovia. Por isso, eu quero agradecer à Associação Catarinense de Engenheiros pela participação, pela cooperação naquele ato. Quando, no dia 11 de dezembro, nós usávamos o microfone e o sinal da RBS, eu talvez tenha sido um pouco agressivo, mas eu entendia que aquele era o momento de, como diz o gaúcho, chutar o pau da barraca. Porque nós vimos há algum tempo tentando buscar solução para aquele trecho e estava difícil. E quando eu disse aquilo que eu disse, repito e não canso de repetir, que aquele pessoal da FUNAI contra aquela obra deveria ir para o inferno vivo. E depois eu acrescentei mais. E o capeta tinha que estar na porta para recebê-los e ter certeza de que eles foram. Porque não é possível que um órgão federal, que um órgão de tamanha responsabilidade, fazendo negociata, tentando negociar mesquinharias, enquanto os acidentes iam acontecendo naquele trecho. A Polícia Rodoviária Federal nos deu a estatística que de 2005 até dezembro do ano passado, no dia do nosso pronunciamento, da nossa entrevista, já tinham acontecido 777 acidentes, com mais de 400 acidentados e com 21 mortes no local. Então, não é possível que um órgão tão importante vinha dificultando o início daquelas obras para solucionar momentaneamente. Sabemos, João José, sabemos que o DINIT tem a grande responsabilidade da confecção dos dois túneis, que já estão, o processo em andamento. Enquanto isso, usaremos a rodovia atual, mas já alargada, com condições de trafegabilidade com mais tranquilidade. Por isso, eu me sinto muito feliz em presidir essa sessão, quando prestigiamos uma entidade de tamanha responsabilidade. O engenheiro, não interessa a atividade ou a profissão, engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, o engenheiro agrônomo, é um engenheiro. É um formado para o bem da sociedade, para evoluir e conduzir os trabalhos com perfeição. Por isso, vocês estudam bastante, aqui nós temos a nossa reitora, que controla milhares de alunos, né, nesse período todo, formando lá, todo ano, uma pleiade de engenheiros, de colaboradores em todas as áreas, para o bem desse nosso grande Brasil. Precisamos mais, precisamos mais. Quando eu vejo assim, um Tomelin já aposentado, mas ainda exercendo suas atividades, e vendo esse jovem aqui na frente, né, já entrando para uma carreira nobre, nós vemos que a continuidade tem que acontecer, né, Tomelin? Por isso, nós mais uma vez queremos cumprimentar a associação por tudo aquilo que vocês fazem por Santa Catarina e pelo Brasil. Por isso, nós convidamos neste ato o nosso mestre de cerimônia, o Ailton Viel, para proceder à nominata dos homenageados desta noite.
Boa noite. Senhor presidente, registramos correspondência que nos chega. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, acuso o recebimento do convite para a sessão especial em homenagem aos 80 anos da Associação Catarinense de Engenheiros, ao mesmo tempo em que justifico minha ausência devido a compromissos assumidos anteriormente. Outro sim, parabenizo a iniciativa da Casa em prestar legítima homenagem a esta associação que valoriza e estimula o desenvolvimento técnico e científico dos seus membros e o que reflete, então, diretamente no desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Felicito a Associação Catarinense de Engenheiros pelos 80 anos de serviços prestados ao povo catarinense. Agradeço e coloco-me à disposição, reiterando o protesto de elevada consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Paulo França, deputado estadual. Nesse momento, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem à Associação Catarinense de Engenheiros pela passagem dos seus 80 anos de fundação e por seu importante trabalho na busca por representar e defender os interesses dos engenheiros, estimular o desenvolvimento técnico e científico de seus associados, integrar a categoria profissional e promover a valorização da engenharia catarinense para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Convido o excelentíssimo senhor deputado Reno Caramori para fazer entrega das homenagens. Convido também para receber a homenagem do Poder Legislativo Catarinense o engenheiro eletricista Celso Termes Leal, presidente, e nesse ato representando a Associação Catarinense de Engenheiros. Dando continuidade à solenidade, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem também aos presidentes que muito contribuíram para o exercício profissional dos engenheiros catarinenses, na busca pelo bem-estar da sociedade, promovendo a valorização da categoria para o desenvolvimento do Estado catarinense. Convido para receber a homenagem o engenheiro eletricista Hamilton Nazareno Ramos Schaeffer, presidente, período de 1970 a 1974. Convido também para receber a homenagem o engenheiro eletricista Mário Luiz Menel da Cunha, presidente de 1977 a 1978. Convido também para receber a homenagem o engenheiro civil Nelson José Altoff, presidente no período de 1978 a 1979. Convido também para receber a homenagem ao engenheiro eletricista Carlos Alberto Ganzo Fernandes, presidente no período de 1979 a 1981. Convido também para receber a homenagem o engenheiro mecânico Otávio Ferrari Filho, presidente, período 1981 a 1983.
Convido também para receber a homenagem o engenheiro civil Aníbal Boring, presidente, período 1983 a 1986. Convido também para receber a homenagem o engenheiro eletricista Francisco Duarte de Oliveira, presidente no período de 1986 a 1987. Convido para receber a homenagem o engenheiro eletricista Rubens da Silva Felipe, presidente 1987-1989. Convido para receber a homenagem o geólogo Dalzilei Benetton Pereira, presidente no período de 1989 a 1993. Convido para receber a homenagem o engenheiro eletricista Claude Pasteur de Andrade Faria, presidente no período de 1993-1995. Convido para receber a homenagem o engenheiro civil Celso Francisco Ramos Fonseca, presidente no período de 1995-1999. Por favor, engenheiro Celso Francisco, gostaria que o senhor permanecesse. Recebe também a homenagem em nome de Celso Ramos Filho, presidente da Associação Catarinense de Engenheiros no período de 1957 a 1958. Convido para receber a homenagem o engenheiro civil Valmir Antunes da Silva, presidente no período de 1999 a 2003 e de 2005 a 2007. Convido também para receber a homenagem o engenheiro sanitarista Nelson Bittencourt, presidente no período de 2003 a 2005. Convido para receber a homenagem o engenheiro civil Abelardo Pereira Filho, presidente no período de 2007 a 2011. Convido para receber a homenagem
o engenheiro eletricista Celso Ternes Leal, presidente no período de 2011 a 2013. Por favor, engenheiro Celso, gostaria que o senhor permanecesse, junto com o deputado Reno Caramori. Nesse momento, a Associação Catarinense de Engenheiros, representada pelo seu presidente, o engenheiro eletricista Celso Ternes Leal, fará a entrega de homenagens a amigos da engenharia. Convido para receber a homenagem o excelentíssimo senhor deputado Reno Caramori, representando neste ato o excelentíssimo senhor deputado Juarez Ponticelli, presidente em exercício desta Casa Legislativa. Convido também para receber a homenagem o excelentíssimo deputado Reno Caramori. O engenheiro Celso Ternes Leal também faz a entrega ao deputado Caramori, um livro que será lançado nesta noite aqui na casa. Muito obrigado, senhor deputado. Obrigado, engenheiro Celso Ternes. A seguir, nós teremos o lançamento do livro Tempo de Construir, Visões e Contribuições da Associação Catarinense de Engenheiros, 80 anos de história, de autoria da escritora e memorialista Cristina Baumgarten. Convido a escritora Cristina Baumgarten para ocupar essa tribuna e falar sobre a sua obra. Parabéns aos homenageados e boa noite. Tenha bondade, senhora Cristina. Boa noite a todos. Cumprimento a todas as autoridades formadoras dessa mesa, senhoras e senhores presentes. É um prazer e uma honra estar aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre a obra Tempo de Construir, memorial em homenagem aos 80 anos da ACE, Associação Catarinense de Imprensa. Se um engenheiro... Perdão, foi influência do meu querido amigo Ademir Arnon, Associação Catarinense de Engenheiros. Se um engenheiro é um profissional que une arte e técnica para empreender construções, eu consegui me sentir um pouquinho engenheira de livros, ao ter que reunir arte e técnica para somar informações que percorram 80 anos, não só da Associação Catarinense de Engenheiros, como também da engenharia no estado de Santa Catarina. Mas, acima de tudo, foi uma grande honra que me faz agradecer profundamente à Associação Catarinense de Engenheiros, na pessoa de seu presidente, engenheiro Celso Ternes Leal, pela oportunidade que me foi concedida de fazer essa obra e, dessa forma, legar para todo o Estado uma obra que retrata com tanta clareza um segmento tão importante da nossa vida construtiva. O livro Tempo de Construir, Visões e Contribuições da Associação Catarinense de Engenheiros, que é uma publicação alusiva aos 80 anos, teve a seguinte equipe editorial. Vou mencioná-la como forma de agradecimento por todas as pessoas que participaram desse trabalho, porque esse é um trabalho de formiguinha. Cada um faz a sua parte e o resultado é uma belíssima obra. A pesquisa documental, feita por Marcelo Blom, direção de arte e criação, feita por Gabriela Pakuszewski, fotografia e diagramação por Manolo Bastos Tonioli, coordenação na ACE, engenheiro Ivan Rezende Coelho, e o meu maravilhoso comitê editorial, formado pelos engenheiros Bernardo Tasso, Celso Ternes Leal, Cláudio Pasterro de Andrade Faria, Maria Elza Nunes, Nelson José Altoff,
Otávio Ferrari Filho e Valmir Antunes da Silva. Sem eles, eu não teria conseguido fazer essa obra. Foram verdadeiramente fundamentais no trabalho, com a sua experiência, com o seu conhecimento, doando o seu tempo, dando toda a atenção. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês pelo trabalho, pelo apoio prestado. Gostaria de falar um pouquinho da iconografia do livro. Nós fizemos uma reunião do Acervo Memorial da CE, trabalhamos com mais de 12.000 fotos. Na ocasião, tivemos a oportunidade de montar um museu virtual de fotos da CE, que será disponibilizado para toda a sociedade através de diversas formas que ainda serão oferecidas pela entidade. Também contaram fotos do acervo da Casa da Memória de Florianópolis, um trabalho de acervo da engenheira Maria Elza Nunes, que não poupou madrugadas pesquisando fotos, para que esse livro tivesse essa riqueza de resgatar a história através das imagens. E também uma referência muito especial às fotos participantes do concurso fotográfico cultural A Presença da Engenharia na Sociedade. Esse concurso foi organizado pela CE, já aconteceu a premiação, teve um comitê que trabalhou nisso também de uma maneira super despojada, voluntária, e essas fotos, aliás, obras maravilhosas, ajudaram a compor a beleza da obra que todos vocês vão conhecer em breve. Também gostaria de mencionar e de agradecer em especial aos patrocinadores da obra. Esses realmente são aqueles que viabilizam o trabalho. Não adianta a gente se reunir, escrever, fazer todo o trabalho, se não tiver os nossos mecenas, aqueles que acreditam na arte, acreditam na literatura, que essa obra nada mais é do que uma obra de literatura, e investem num produto como esse. São eles: Confea, CREA Santa Catarina, Mútua, Senge, Credicrea, Tractebel Energia, Eletrobras Eletrosul, Celesc, Casan, Autopista Litoral Sul, Sinaenco, Asecom, Prosul, Iguatemi Serviços de Engenharia, Grupo Engevix, MPB Engenharia, Sotepa, Única, ACEOP, Azimuth, S Engenharia Consultiva e a Secore. Queria lembrar aqui, em especial, o Dr. Colombo Machado Salles, que é o prefaciador do livro, e é uma pessoa que, apesar da avançada idade, continua sendo um prócer da engenharia catarinense. Foi uma honra ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Vocês vão ver que o texto dele, que apresenta esse livro, é verdadeiramente brilhante. E, por último, acho que tem que ser mencionados e agradecidos toda a diretoria da ACE, e faço isso na pessoa do engenheiro Celso Ternes Leal, a equipe de funcionários da ACE e, como já falei, ao comitê. Graças a eles, essa obra aconteceu. Em breve, todos vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la e vão ver que ela realmente é uma obra única que representa um marco na história do nosso Estado. Muito obrigada. Aqui o livro. Muito obrigado e parabéns. Queremos registrar, com muita honra também, presente nesta sessão, o senhor Hélio Bairros, presidente do Sinduscom da Grande Florianópolis, e do nosso amigo José Antônio Latrônico Filho, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros e Eletricistas. Sinta-se à vontade. Convidamos, nesse momento, para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o engenheiro mecânico Otávio Ferrari Filho. Boa noite a todos. Deputado Reno Caramoli, em seu nome cumprimento a todas as demais pessoas que já foram nominadas na sua abertura. E queria aqui, meus senhores e minhas senhoras, fazer um
um breve relato que me foi solicitado. Há 80 anos, sob a liderança do engenheiro Oscar de Oliveira Ramos, nascia a Associação Catarinense de Engenheiros. Na sequência, houveram 30 engenheiros e mais um geólogo. E desses 31, só não conheci ao engenheiro Oscar de Oliveira Ramos. A todos os demais, tive a oportunidade de conhecê-los. Então, mencionava que, na sequência, 30 engenheiros e um geólogo exerceram o seu comando. Tenho certeza que os resultados são e serão de extremo valor para o Estado de Santa Catarina. Entre esses, destaca-se a valorização da engenharia catarinense e do profissional de engenharia aqui estabelecido no Estado. O setor público, o setor privado e o terceiro setor têm dado prova de reconhecimento a essa octogenária associação, pelos serviços que prestou e tem prestado. Nesta data, manifestamos nosso agradecimento à Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Reno Caramori, pela homenagem que é concedida aos ex-presidentes, todos eles já citados aqui no decorrer dessa homenagem. Com certeza, essa homenagem é uma motivação para desempenhar com denodo esta atribuição que nos é delegada pelos associados. Agradeço também ao engenheiro Celso Ternes Leal, presidente da CE, pela oportunidade de falar em nome dos ex-presidentes, membros natos do Conselho Diretor, e augurar total sucesso em sua gestão. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos para também fazer uso da palavra o engenheiro eletricista Hamilton Nazareno Ramos Scheffer. Senhor presidente, deputado Reno Caramori, na sua pessoa e mantendo todos os outros no meu coração, todos amigos e conhecidos, eu agradeço essa oportunidade e também essa homenagem bonita que a Assembleia presta à nossa associação. A homenagem que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta na oportunidade da comemoração dos 80 anos da Associação Catarinense de Engenheiros, ACE, vem proporcionar o encontro entre dois atores de fundamental importância para o nosso Estado. Cada ator carrega uma força inestimável, carrega uma história, carrega um passado, uma cultura, uma identidade, um destino. Esta comemoração, senhor presidente, é o encontro da política com a engenharia. A engenharia como a arte de colocar a ciência e a tecnologia a serviço do homem. A política como a arte de conciliar os interesses humanos visando o bem comum. A engenharia tem contribuído decisivamente no desenvolvimento do nosso Estado através da construção de estradas e pontes, de edificações, da implantação dos parques industriais, da gestão dos recursos naturais, de obras de retificação de rios e de contenção de cheias, da construção de barragens e usinas para a geração de energia, de linhas de transmissão, do planejamento, da pesquisa, da criação e transmissão de conhecimentos, na introdução da informática na administração. Os engenheiros têm contribuído, sobremaneira, no exercício de cargos de diversos órgãos da administração pública e empresas estatais
em secretarias de Estado e até mesmo no cargo de governador do Estado. Um belo exemplo da síntese da engenharia e da política encontramos na pessoa do inesquecível engenheiro Hercílio Pedro da Luz. A ponte Hercílio Luz, que leva o seu nome, do seu idealizador e executor, obra que se transformou em símbolo de Santa Catarina, é a contribuição de um catarinense ilustre que reunia em si tanto a habilitação para a engenharia como a vocação política, exercida através de intensa atividade como senador e 3 vezes governador. A ponte, projetada e construída com a mais adiantada tecnologia da época, venceu não somente os 800 metros que separam a ilha do continente, como assegurou a integração da capital de Santa Catarina com seu interior, e ainda sepultou de vez o movimento de mudança da capital. Foi assim, a um só tempo, expressiva obra de engenharia e relevante ato de natureza política. Podemos destacar a presença do planejamento de forma integrada como a efetiva participação dos engenheiros na ação do governo do Celso Ramos, com a criação do PLAMEG, Plano de Metas do Governo. Uma Secretaria de Estado destinada a planejar e executar obras de infraestrutura que redefiniram as bases do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e o colocaram entre os mais produtivos do país. À frente do PLAMEG estava o engenheiro Ângelo Gualberto, cujo comando englobava a atuação de diversos órgãos estaduais e empresas estatais e tinha parceria com a Secretaria de Viação e Obras Públicas, sob a responsabilidade do engenheiro Celso Ramos Filho, que recebeu hoje a homenagem. Esta integração entre política e engenharia resultou no grande salto de qualidade de vida para os catarinenses, que passaram a contar com melhorias nos transportes, no saneamento básico, nas comunicações, na educação, na produção agrícola e industrial. Este plano pode nos ensinar também que o planejamento a prazos maiores do que a duração dos mandatos traz benefícios mais duradouros à população. O governador Ivo Silveira, que sucedeu Celso Ramos no governo do Estado, manteve e aprimorou o PLAMEG, estendendo até 1971, tendo como secretário de Estado o engenheiro Colombo Machado de Salles, que acabou sucedendo no governo do Estado. Colombo Salles soube dar continuidade na execução das obras planejadas e projetou o futuro. Sua obra mais emblemática, a ponte que leva o seu nome, veio aliviar o congestionado tráfego da linda e velha ponte Hercílio Luz e oferecer condições de mobilidade urbana indispensáveis ao crescimento da área conurbada da Grande Florianópolis. Como governador, recebeu do povo o carinhoso título de melhor prefeito da capital. A Associação Catarinense de Engenheiros, ACE, fundada em 24 de maio de 1934, veio incorporar e institucionalizar este espírito de participação e cooperação com a comunidade catarinense. Em seu objetivo estatutário, consta em destaque a promoção da valorização da engenharia catarinense e do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. E este tem sido o tom das administrações que nós vimos hoje, 31 presidentes, que se sucederam nestes 80 anos, através de incansáveis e dedicados profissionais de engenharia. É através do seu presidente atual, o engenheiro Celso Ternes Leal, cuja atuação profissional e representativa liderança muito nos honra, e a toda a sua diretoria, que presta as maiores homenagens aos meus colegas de profissão que exercem a engenharia em Santa Catarina. Temos certeza, senhor presidente, que os engenheiros continuarão a contribuir,
seja através da Associação Catarinense de Engenheiros, seja no exercício de cargos em órgãos públicos e estatais, que lhes são inerentes, seja nos escritórios de consultoria e projeto, seja nas empresas construtoras, para tornar concretas as soluções oriundas das classes políticas, que visam atender aos anseios da população de nosso Estado. Os engenheiros saberão resgatar o planejamento como atuação continuada, para que ele volte a ser a arte de antecipar as necessidades e propor soluções antes de se tornarem problemas. Ao ensejo desta comemoração, deixo registrado o agradecimento de todos os engenheiros catarinenses à Assembleia Legislativa, nas pessoas ilustres do seu presidente, deputado Juarez Ponticelli, e do deputado Reno Caramori, pela homenagem que dignifica os engenheiros, por representar o reconhecimento de todo o povo catarinense, do qual esta casa é a mais legítima representante. Muito obrigado. Parabéns. Nesse momento, fará uso da palavra o engenheiro civil Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do CREA Santa Catarina, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, e, neste momento, também representando o presidente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, órgão maior da engenharia brasileira, do engenheiro civil José Tadeu da Silva. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do nosso presidente José Tadeu da Silva, presidente do CONFEA, e de 56 mil profissionais de Santa Catarina, gostaria de saudar e agradecer ao nosso deputado Reno Caramori, novamente intitulado Amigo da Engenharia, tem trabalhado muito em prol das nossas profissões. Também ao nosso presidente Celso Leal, presidente da CE, professora doutora Roselane Neckel, reitora da UFSC, bem como meus antecessores, professores Hamilton Schaefer, Otávio Ferreira, Alberto Mai, os 3 professores que eu tive a honra de ser seus alunos na Universidade Federal de Santa Catarina. Quero também cumprimentar a primeira-dama, Simone Leal, esposa do nosso presidente Celso, nosso conselheiro federal Júlio Bertoldo, de Laje, que está aqui presente, autoridades presentes, profissionais, dirigentes de entidades, lideranças dos sistemas, nossos diretores regionais. Hoje nós estamos realizando seminário de inspetores, nossos inspetores também, nossos colegas. Comemorar os 80 anos da CE é comemorar o desenvolvimento da engenharia em nosso Estado. É exaltar a força de uma categoria e suas conquistas em torno de grandes objetivos comuns. É celebrar as realizações de cada gestão e o resgate da memória e tradição de uma imponente entidade, a mais antiga e representativa de todo o Estado. Berço da criação do CREA de Santa Catarina, de tantas outras entidades, assim como do primeiro curso de Engenharia em Terras Catarinense, o da Engenharia Mecânica da Universidade Federal. A CE representa para todos nós o início de uma história da qual todos nós somos participantes. À frente de projetos sociais, muitos deles junto ao Conselho, como a luta pela duplicação da BR-101, o plano de elaboração do Plano Rodoviário de Santa Catarina, a discussão do Plano Diretor da capital, a mobilização social pelas obras da alça do contorno da BR-101 na Grande Florianópolis e a campanha de recuperação da Ponte Hercílio Luz. A CE tem nosso apoio e parceria incondicionais. Ressaltamos que um dos papéis fundamentais da entidade de classe é a participação direta nos procedimentos de fiscalização do sistema. E a ação mais importante do CREA é a fiscalização do exercício ilegal das profissões, o que demonstra a preocupação com a segurança
da sociedade. A aproximação entre o CREA e as entidades de classe para a valorização da responsabilidade profissional é essencial, criando oportunidades de atuação e representação social política na sociedade. A atuação classista não é um dever, mas sim uma escolha individual e uma atitude profissional. Cada um dos representantes dessa entidade trilhou caminhos distintos em suas profissões, mas abraçaram as mesmas causas, sonhos e ideias dentro da Associação Catarinense de Engenheiros. Parabenizo a atual diretoria pela atuação nesses últimos anos, a qual manteve a entidade sustentando os valores democráticos e consistentes desenvolvidos em todas essas décadas de trabalho, sempre à frente das grandes questões da sociedade catarinense, elevando a CE, os profissionais e a engenharia do Estado a um patamar ímpar de credibilidade. Cumprimentamos ao presidente, nosso conselheiro do CREA Santa Catarina, o engenheiro eletricista Celso Ternes Leal, aos homenageados ex-presidentes, assim como os demais diretores, membros do conselho e funcionários aqui presentes. E ainda ao nosso primeiro tesoureiro, nosso diretor, conselheiro da CE, engenheiro civil Carlos Nakazima, parabéns a todos. Entre inúmeras ações de desenvolvimento, destaco algumas grandes relevância para o Conselho. Na última semana, recebemos a certificação da norma ISO 9001-2008 do Sistema de Gestão de Qualidade. Foi uma das prioridades dessa gestão, com o objetivo de buscar permanentemente a excelência na prestação de serviço e no relacionamento com os profissionais e com a sociedade. Estamos lançando mais uma edição do documento Pensando Santa Catarina, que relaciona as propostas e contribuições dos profissionais da área tecnológica para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado e que será entregue aos candidatos ao Governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Câmara Estadual. A valorização dos nossos profissionais e empresas, a fiscalização de obras públicas, a segurança do trabalho, a prevenção de acidentes e tragédias, a proteção do meio ambiente, o cumprimento do salário mínimo profissional, são e serão prioridades do CREA Santa Catarina, em conjunto com os nossos sindicatos e com esta grande entidade, a Associação Catarinense de Engenharia. Por seus 80 anos, quero aqui parabenizar e agradecer esta honra de estar aqui falando pelo nosso Conselho Federal e Conselho Regional. Uma boa noite a todos e um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, Kita. Convidamos também para fazer uso da palavra o engenheiro eletricista grande mestre Celso Ternes Leal, presidente da Associação Catarinense de Engenheiros, a ACE. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui, agradecer e cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Reno Caramore, autor do requerimento que ensejou a presente sessão especial. O excelentíssimo senhor César Souza Júnior, prefeito do município de Florianópolis, que muito nos honra com a presença. O senhor Carlos Alberto Kita Xavier, engenheiro civil e de segurança do trabalho, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina e conselheiro da ACE. A excelentíssima senhora professora Roselane Neckel, magnífica reitora da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, que nos honra muito com a sua presença. Ao tenente-coronel Clério César Gordini, representando neste ato o general Richard Fernandes Nunes, comandante da 14ª Brigada, nosso muito agradecimento. A Jorge Dotti César, diretor do CEAGRO, representando o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina,
ao meu particular amigo, engenheiro Carlos Bastos Abran, diretor, vice-presidente da Federação Nacional de Engenheiros, a outro particular amigo, senhor José Carlos Ferreira Rauen, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa Catarina, ao ex-presidente Raul Zucato e atual presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina. E hoje é um dia histórico para a Associação Catarinense de Engenheiros. Ao receber essa significativa homenagem da Assembleia Legislativa Catarinense pela passagem dos seus 80 anos. Como entidade pioneira no congraçamento de profissionais da engenharia e emuladora de ações em prol da defesa e fortalecimento da classe, a ACE comprovou a sua importância ao longo das 8 décadas em que, com denodo e coragem, soube ser a grande bandeira da engenharia catarinense. O aniversário da entidade reforçou a nossa motivação para relembrar, resgatar e documentar fatos que contribuíram de forma decisiva para transformar a entidade em uma instituição de excelência na defesa dos grandes ideais da engenharia e dos seus profissionais. Vale aqui lembrar que a instituição da engenharia como tal no Brasil deu-se apenas a partir de 1858, subordinada ao Ministério da Guerra. Somente em 1874 foi criada a Escola Politécnica, com um curso geral de 2 anos, nos quais se ensinava matemática, física, química e história natural. Seguiam-se 3 anos de engenharia civil, mecânica industrial, de Minas e ainda um curso de artes e manufaturas. A principal atividade dos engenheiros militares e politécnicos na última metade do século XIX era a construção de obras públicas. Dentro desse contexto, que engloba um pouco mais de 160 anos, em 80 deles a ACE esteve presente, como grande entidade defensora da classe e emuladora da engenharia no estado de Santa Catarina. Somos uma das mais antigas entidades de engenheiros do Brasil, e isso nos emociona, mas também confere responsabilidade para com a sociedade que nos viu nascer e acompanhou o nosso desenvolvimento. Foi a partir da existência das entidades de engenharia, unidas pela Federação Brasileira das Associações de Engenheiros, FEBRAE, que surgiram as demais entidades que hoje fazem parte do grande sistema Confea no Brasil, que em Santa Catarina destacam-se o CREA, o SENGE, a Mútua e o CRED-CREA e mais 60 entidades representativas das diversas especialidades da nossa engenharia. Todas estas entidades que dão respaldo ao crescimento e fortalecimento da engenharia, e para as quais eu quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento e reconhecimento. Assim como as entidades, grandes personalidades perfilaram as fileiras da ACE ao longo dessas 8 décadas, sempre doando com grande desprendimento, tempo e talento em prol do desenvolvimento da entidade e da engenharia catarinense. Eles precisam ser lembrados, e o pleito de gratidão pelo seu trabalho precisa ficar registrado. Aproveitando o ensejo do significativo aniversário, nos debruçamos sobre a nossa própria história, e dessa forma nosso olhar acabou trazendo à luz a história da engenharia catarinense como um todo. O resultado material dessa atitude reflexiva foram a criação de um museu virtual contendo um acervo de mais de 12.000 fotos e documentos, e a edição de um livro memorial discorrendo sobre esses fatos e personalidades. Nunca tivemos a pretensão de fazer desse resgate memorial uma obra definitiva, mas sim de resgatar a história viva da entidade e seus participantes dentro de um amplo espectro de pesquisa, pois, fazendo isso, estamos igualmente resgatando recortes da história cotidiana do Estado de Santa Catarina ao longo das últimas 8 décadas. Nesse momento, como representante da ACE, sinto que é preciso agradecer ainda mais.
Nossa entidade agradece penhoradamente a todas as pessoas que souberam voltar um olhar atento para quem somos, o que significamos e o que estamos fazendo, colaborando de diferentes maneiras neste processo. Todas as diretorias que a entidade já teve até a presente data e que, com sua dedicação, foram paulatinamente construindo e fortalecendo a entidade. Nossos colaboradores, que ao longo de 8 décadas colaboraram com sua experiência profissional no processo de crescimento da ACE. As entidades parceiras que vêm, ao longo dessas 8 décadas, ladeando com nossas iniciativas e nos dando o necessário respaldo para que o trabalho aconteça. As empresas que incontáveis vezes não hesitaram em acreditar em nossas ideias e transformá-las com seus recursos em realidades palpáveis. Ao longo desses 80 anos, foram milhares de horas de cursos, simpósios, palestras, aulas, congressos e demais atividades, sempre promovidas visando enaltecer e preparar de maneira cada vez mais exímia o nosso corpo associativo, com claros reflexos para a sociedade como um todo, sempre com o respaldo econômico destes patrocinadores. Mas quero destacar nessa solenidade os apoios recebidos para a impressão do livro Tempo de Construir, Visões e Contribuições da Associação Catarinense de Engenheiros, 80 anos de História, da escritora catarinense Cristina Elisa Baumgarten, que foi uma grande indicação do nosso estimado presidente da Associação Catarinense de Imprensa, fraterno amigo Ademir Arnon, que são, e vou fazer questão de repetir o que já falou a nossa escritora, o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CONFEA-CREA, o SENGES, Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina, o CRED-CREA, nossa cooperativa de crédito, a Tractebel Energia, Eletrobras, Eletrosul, Autopista Litoral Sul, Sinaenco, Sindicato da Arquitetura e da Engenharia, a ASECOM, Associação Catarinense de Engenharia Consultiva, a CEOP, Associação Catarinense de Empresários de Obras Públicas, a Secoria, Associação Catarinense de Empresas Construtoras de Obras e Serviços em Redes Elétricas, e mais as empresas ProSul, Iguatemi, Engevix, MPB Engenharia, Sotepa, Única, Azimut, S Engenharia, Centrais Elétricas de Santa Catarina e Casan. Esperamos que nos próximos 80 anos aconteçam projetos e obras da engenharia catarinense, tão ou mais significativas das que até aqui já foram executadas, e que nossa CE possa seguir sendo a entidade ponta de lança desse importante processo, valorizando a engenharia e combatendo o exercício ilegal das profissões que compõem o sistema. Muito obrigado. Convidamos com muita honra para o seu pronunciamento o nosso prefeito, nosso anfitrião desta bela cidade que está cada vez mais bonita. Agora vai ficar muito mais bonita com a abertura da Avenida Antônio Vieira. Vai ficar muito mais bonita. Parabéns. A palavra, prefeito. Minha boa noite a todas e a todos, meu querido amigo, professor, deputado Reno Caramori. É bom voltar a conviver com Vossa Excelência, é bom voltar a essa casa. Não vou negar que aqui era mais tranquilo, viu? Cumprimentar de maneira muito especial também
o Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. Cumprimentar o engenheiro eletricista Celso Terres Leal, querido amigo e presidente da Associação Catarinense dos Engenheiros do nosso Estado, hoje homenageada, a reitora Roselane Neckel, nossa magnífica reitora da Universidade Federal e, sem dúvida alguma, diretamente responsável por desenterrarmos mais essa cabeça de burro com a liberação do espaço da Universidade Federal para a duplicação da rua Deputado Antônio do Vieira. Muito obrigado, reitora. Também o José Carlos Ferreira Rauen, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Santa Catarina, que também já teve a honra de servir o município de Florianópolis. Também o engenheiro Carlos Bastos Abraham, diretor vice-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, o Jorge Dotti César, diretor da CEAGRO, e o tenente-coronel Clério César Cordini, representando nesse ato o general Richard Fernandes Nunes, comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Cumprimento aos senhores, senhoras, familiares, todos os engenheiros e engenheiras, os homenageados, cumprimentando o nosso Deus Elei, que eu realmente tive dificuldade em reconhecer pelo traje, e creio que essa foto é uma foto para ficar na história da engenharia catarinense, viu, presidente? Vou ser muito breve, tudo já foi dito aqui, eu quero apenas agregar, quando um dos oradores que me antecedeu falou na conjugação de política e engenharia, que eu não imaginava que fosse passar como prefeito mais tempo com engenheiros do que com políticos, né? E compreender um pouco mais a beleza da profissão da engenharia. Que só através da ciência aplicada da engenharia nós transformamos as necessidades da população, os sonhos, os anseios de beleza em realidade. Só através da aplicação equilibrada, prática, objetiva e apaixonada dos engenheiros das ciências humanas, da física, da matemática, da química, da geologia, que através dessa aplicação objetiva dos saberes humanos, o engenheiro transforma o sonho da prancheta na realidade que transforma a todos. E a engenharia catarinense tem muito do se orgulhar, muito mesmo. É só viajar, caminhar e ver que no nosso estado nós temos obras que realmente dignificam Florianópolis, Santa Catarina e toda a coletividade. E cada vez que a gente pensa em realizar algo, certamente vai passar por um engenheiro. E relatar rapidamente, presidente, 2 momentos que eu tive a alegria de vivenciar com a Associação Catarinense de Engenheiros e que nos fortaleceram a percepção do quanto essa entidade é importante para Santa Catarina e para Florianópolis. O primeiro foi a luta pelo contorno viário, onde a CE representou um papel fundamental, não sendo apenas um fórum de briga, mas também um fórum onde se debateu. Foi junto a CE ao lado que nós conseguimos fazer com que a lei fosse cumprida. E naquele momento, eu estava como presidente da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, fomos juntos a Brasília, brigamos, ameaçamos e está lá. As obras iniciaram e a CE tem um papel decisivo nesse processo, eu quero reconhecer aqui nesse momento. Uma outra situação que foi o debate muito difícil que enfrentamos de fazer um novo plano diretor na cidade que fosse equilibrado, que fosse justo, que errasse o menos possível, que descontentasse o menos possível, mas que desse uma noção de futuro para a cidade. Ainda temos o que avançar e muito, há várias leis ainda importantes, complementares, mas eu acho que conseguimos realizar, apontar um caminho, e a CE também foi um fórum fundamental de crítica, de apontamento de erros, de reforço de convicções. Eu quero também aqui ressaltar esse processo, que agora se desdobra num outro momento, que é, tendo um plano diretor novo, também ter uma estrutura de resposta ao cidadão nas suas demandas e aos engenheiros mais ágil. A CE, CREA tem nos ajudado na construção desse novo modelo, abrimos concurso para mais de 100 novos servidores nessa área,
Novamente vamos contratar engenheiros, depois de bastante tempo, mas enquanto o concurso não vem, a ACE está nos ajudando com um convênio, com a seção de profissionais que estão lá fortalecendo a nossa equipe técnica e ajudando a dar um pouco mais de agilidade ao processo, que ainda é muito moroso, que precisa melhorar, mas que vai melhorar com o trabalho de todos nós e o apoio decisivo da Associação Catarinense de Engenheiros. Então, relatar isso, cumprimentar os senhores que se dedicaram à atividade associativista. É muito difícil deixar o seu compromisso familiar, pessoal, sua vida profissional e se dedicar a uma causa, a uma entidade. Então, presidente, eu quero cumprimentá-lo por essa iniciativa. É muito bom ser lembrado, na verdade, depois que se dedica a anos importantes da vida. E eu valorizo muito essas cerimônias, eu acho que é muito importante a gente ter memória para reconhecer o que aconteceu e, reconhecendo quem já batalhou, poder fazer um futuro melhor. Parabéns à ACE, tenha vida longa, vão ser mais 80, mais 100 anos de trabalho, porque para Santa Catarina crescer, certamente precisamos de uma engenharia forte e de um profissional engenheiro valorizado. Muito obrigado a todos e boa noite. Eu quero, com a permissão de vocês, dos senhores e das senhoras, cumprimentar meu amigo Schneider, nosso amigo que brigamos muito para perpetuar a espécie araucária, não para conservar. Conserva-se aquilo que se bota num vidro com vinagre e sal. Agora, para perpetuar a espécie, tem que fazer aquilo que o casal faz. Se não tiver homem e mulher, não nasce nenhum filho. E a araucária tem a mesma... Hoje enfrentamos uma situação, Schneider, por aqueles pseudo, né, que defendem que não pode derrubar, não pode cortar e também não pode plantar, não pode nascer. Porque aonde morre uma araucária, numa floresta, não nasce outra, e tu, como engenheiro florestal, sabe melhor do que eu. E por isso nós estamos prestes a perdermos uma espécie por uma lei atravessada por uma lei que não diz absolutamente nada de bom. Aonde nós estamos vendo as nossas florestas de araucária morrendo porque tem vida útil. E aonde morre uma araucária não nasce outra se não for pela ação do homem. A araucária, pela ação da gralha, ela nasce em campo aberto, em campo limpo, em roça. E pela maneira com que essa lei, Schneider, nos proíbe tudo, nós estamos vendo se acabar a araucária. Por quê? Porque quando nasce uma araucária no campo limpo, alguém vai e corta, porque ela vai prejudicar no futuro. E prefere plantar lá um eucalipto ou um pinus. Por isso quero cumprimentá-lo, porque muitas vezes nós defendemos essa tese de perpetuar a espécie, fazendo com que se colha e se plante. Obrigado e parabéns à tua equipe que veio lá de Lages. Senhoras e senhores, mais uma vez eu me sinto orgulhoso de participar na decisão da mesa diretora, presidida pelo nosso presidente Juarez Ponticelli, que levou a nossa proposta à mesa e que foi aprovada por unanimidade. Trago dos deputados que compõem a mesa diretora, dos demais senhores deputados e deputadas, o reconhecimento pelo trabalho da associação, do trabalho de cada engenheiro que compõe essa família tão grande de pessoas responsáveis pelo engrandecimento da nossa terra. Quero agradecer o prefeito, que convivemos nesta casa por alguns anos e entendemos que é muito importante quando um prefeito olha para as coisas da engenharia. E eu dizia ao prefeito, em certa ocasião, quando nos foi apresentado um projeto de lei para vendermos um terreno
da EPAGRE. E eu tive, junto comigo, um grande defensor, porque eu contestei e o deputado César nos ajudou e apresentou uma solução de lá criarmos o Jardim Botânico. Está em obra quando eu tive a oportunidade de participar do lançamento. Por isso, essa casa tem bastante responsabilidade quando busca na sociedade o reconhecimento e a gratidão por aquilo que é bem feito em benefício da sociedade. Por isso, mais uma vez, eu agradeço os senhores e as senhoras, agradeço a presença de todas as autoridades, dos nossos visitantes, dos nossos jovens, que vêm aqui também para perpetuar a espécie de engenheiro. Temos que dar continuidade. É isso mesmo. E convidamos os senhores e as senhoras para um coquetel que será servido no hall de entrada. E, antes de encerrar, convocar outra sessão ordinária para terça-feira, dia 15 de julho, às 10 horas, conforme o calendário especial. Antes de encerrar a presente sessão, teremos a execução do hino de Santa Catarina. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres, frementes derradores, se celebram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias surge a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias surge a luz da redenção. É uma pena que o compositor esquecer de dizer que esse hino é de Santa Catarina. É curioso, prefeito, mas eu fiz uma busca em todos os estados brasileiros. O único estado, o único hino que não fala no nome do estado é o de Santa Catarina. Aí foi quando nós colaboramos na proposição de criarmos um novo hino. Pelo menos incluir Santa Catarina no atual. Mas o compositor quis assim, o que nós vamos fazer? Né? Ah, perfeito. O presidente está nos lembrando aqui que será entregue o livro autografado no hall de entrada. Está encerrada a presente sessão.